Sejam bem-vindos ao primeiro videocast da Comissão de Educação Continuada da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional São Paulo. Esse é um conteúdo dedicado aos médicos associados. Aqui nós, mastologistas, membros da comissão, vamos contar com a presença de especialistas em várias áreas para discutirmos com um bate-papo sobre diferentes temas atuais e importantes relacionados à nossa especialidade. E hoje nós iniciamos esse novo projeto e representando a comissão, estamos eu, Tamise Dacier, a Nathalie Rios aqui na minha frente, o Lincoln Moura aqui ao meu lado, e os nossos convidados de hoje, Dr. Fabrício Brenelli e Dr. Carlos Barros. Sejam bem-vindos. Muito obrigado Lincoln, Tamise, Nath. Eu sou Fabrício Brenelli, sou da diretoria da Sociedade Paulista e mastologista da ABP de São Paulo e da Unicamp. Boa tarde ou bom dia, mas muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, obrigado à comissão pelo convite e um prazer estar aqui com o Fabrício para discutir esses assuntos. E antes da nossa última reunião, que foi feita em fevereiro, nós enviamos um survey aos associados com algumas perguntas sobre tumores localmente avançados, que é o tema principal da nossa discussão de hoje. E um dos objetivos é que a gente possa aproveitar a presença dos nossos convidados para discutirmos sobre as diferentes respostas que nós tivemos nesse survey. E, além disso, nós fizemos um resumo sobre um artigo publicado em 2022, liberado pelo Paulo Tarantino, que foi sobre o HER2-low, especificamente em carcinoma localmente avançado inflamatório, e que nós vamos também discutir um pouco sobre esse assunto aqui nesse encontro. Então, primeiro eu queria pedir desculpas pela essa introdução um pouco mais longa, mas é só para a gente poder contextualizar como vai ser esse projeto. E uma das perguntas que a gente teve, né, a primeira pergunta que a gente trouxe no survey, e a gente vai começar discutindo essas perguntas, foi perguntar aos mastologistas qual era o percentual do atendimento do último mês deles de tumores localmente avançados. Óbvio que a gente tem um viés dessas respostas, não foram todos os nossos associados que responderam, mas dentre as respostas, 20% dos nossos respondedores tiveram mais de 30% dos diagnósticos com tumores localmente avançados. Então, primeiro, Fabrício, você consegue identificar uma diferença entre os tumores localmente avançados e esse percentual nos serviços de saúde pública e privada que você trabalha? Tamise, isso parece claro, né? Eu trabalho no hospital público, que é o Hospital Universitário CAISM da Unicamp, e na clínica privada. No CAISM, até é um trabalho da Nathalie, que eu estou orientando, o doutorado. A gente, nesses últimos 6 anos, né, Nath? 18% de carcinoma localmente avançado. No consultório, eu não vou te dizer que eu tenho esses dados, mas com certeza isso é menos de 10%. Tá? O que aparece no consultório é lógico. O que me chamou a atenção é que entre os associados paulistas, né, que a gente pensa São Paulo, que tem uma estrutura um pouco, vamos dizer assim, um pouco melhor de rastreamento, de acesso, 30% de casos avançados. Acho que talvez seja até um pouco mais elevado que os dados do Barros, né, do Estudo Amazonas. Sim, a nossa próxima pergunta seria justamente nesse cenário, que acho que 23,2% dos casos foram diagnosticados estadio 3, né, no Estudo Amazonas, Dr. Barros. E nos Estados Unidos, esses números girariam em torno de 10%. Acho que um grande ponto aqui o senhor acredita que seja esse fator de acesso, simplesmente, ou possa ter alguma questão biológica também das diferentes populações que justificaria essa diferença? Eu acho que a coisa mais importante que a gente tem que considerar nesse momento, com os dados que a gente tem disponíveis, é que isso aqui é mais uma questão social, de acesso, educação, né, a forma com que se faz o diagnóstico, né? Existem, entretanto, algumas evidências de que, por exemplo, a idade do diagnóstico poderia ser diferente, né? Agora estou falando em geral, de câncer de mama, dependendo dos países, né? Países menos desenvolvidos, vários deles, têm uma incidência de câncer que acontece numa faixa etária um pouco mais cedo, né? Esse é um elemento que talvez tenha alguma coisa de biologia por trás, coisas não necessariamente completamente definidas ainda.
uma maior percentagem de pacientes receptor hormonal positivo também nessas pacientes mais jovens tem sido descrita em alguns estudos. Também a subtipo triplo negativo em pacientes de raça negra, principalmente na África, também tem sido mencionado como algo que a gente tem que considerar. Então, eu não excluo a possibilidade de algo biológico associado com isso, mas acho que o motivo mais importante é, sim, a questão do ponto de vista de acesso aos métodos diagnósticos. E muito importante, só sem me estender demais, em breve vai ser lançada a nova orientação da Organização Mundial da Saúde em relação a diagnóstico inicial e controle do câncer, diminuição da mortalidade, e esta questão do state shifting, da gente fazer com que os países façam o diagnóstico mais cedo, é um aspecto extremamente importante. Tem sido claramente definido que países que têm mais de 60% de pacientes diagnosticados estágio 1 e estágio 2 conseguem diminuir a mortalidade por câncer de mama. Então, isso vai cada vez mais ser uma coisa importante em termos de objetivos gerais para todo mundo para diminuir a mortalidade por esta doença. E, Tamires, só para colocar, interessante com o que o Barros falou, a gente tem um trabalho feito lá na Unicamp em 3 cortes de décadas, 90, início de 2000 e um pouco mais para frente. E houve uma redução significativa no estadio 3, de quase 50%. Então, houve uma melhora, mas ainda a gente está, acho que aquém, né? É o que a gente Barros, tem visto no cenário mundial também. Então, melhora um pouco, mas ainda a gente tem muito que trabalhar. E só para puxar o mote, esse é o mote da gestão agora da nossa sociedade, da Regional São Paulo, sobre a presidência do Eduardo. O mote é tentar a sociedade ajudar de alguma maneira estratégias, né, de reduzir o carcinoma localmente avançado. Né? Então, que ponto crítico vocês estão comentando? Isso é fundamental. Isso, fala, Lincoln. Fala. Eu ia comentar que exatamente isso, né, Barros e Fabrício, o ponto crítico é a discussão que temos muito que melhorar ainda em termos de saúde pública, planejamento, e que sociedades como a nossa podem contribuir dentro desse processo. Absolutamente. Eu acho assim, dados da Organização Mundial da Saúde vão ficar mais evidentes, já existem, né, que mostram que países não desenvolvidos, que eventualmente sem mamografia, que estimulam o diagnóstico de tumores que são menores a 2 centímetros, e não estamos falando de screening mamográfico, estamos falando de diagnóstico de tumores com menos de 2 centímetros de tamanho. Estágio 1, estágio 2. Esse tipo de situação resulta numa diminuição da mortalidade por câncer de mama. Então, assim, é a nova onda de comunicação que a Organização Mundial da Saúde vai convidar os diferentes governos, né, para eventualmente fazer campanhas que vão ser, obviamente, contexto dependentes, cada país vai ter que fazer as suas implementações, mas esse conceito vai ser um conceito muito debatido nesses próximos meses. E enquanto a gente não consegue reduzir, né, esse diagnóstico de pacientes estádio 3, a gente tem que pensar e definir qual é a melhor estratégia cirúrgica para essas pacientes depois da neoadjuvância. E, Fabrício, a próxima pergunta que nós fizemos aos associados foi se eles fariam reconstrução imediata nessa população. Metade das pessoas que responderam faria reconstrução, e das que fariam reconstrução, metade com expansor, quase 40% com prótese direto e um percentual um pouco menor ali, 13% com retalhos. Então, assim, na sua opinião, a reconstrução imediata pode ser indicada nessa população? E quais são os fatores que no seu dia a dia você fala, essa paciente aqui eu não vou reconstruir? Quais são os pontos que fazem com que você defina isso na sua prática mesmo? Porque os estudos são super... tem várias opiniões diferentes, principalmente porque a gente tem uma população, principalmente do carcinoma inflamatório, com um N muito pequeno, então isso diminui o poder da conclusão dos estudos. Então, na prática, como você se sente para fazer essa reconstrução? Eu acho que você falou tudo, né? O tratamento cirúrgico de um localmente avançado, ele em salvo raríssimas
condições, ele só deve ser feito depois do tratamento neoadjuvante. Então, acho que a reconstrução, primeiro, é uma pergunta que às vezes é meio vaga, né? Primeiro, houve uma boa resposta ou não? Acho que é aí que a gente começa a diferenciar. Então, eu tive uma boa resposta, eu vou ter uma boa condição de fazer uma reconstrução? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, aquelas pacientes que tiveram uma boa resposta, eu acho que todas devem ser inicialmente candidatas à reconstrução mamária. Lógico, desde que um status de performance bom e também uma paciente de baixo risco para complicação. Por quê? A gente sabe que o tratamento sistêmico e o loco regional cirúrgico radioterápico é mais importante nesse caso que a reconstrução. Então, se a gente vai fazer algo, uma paciente de risco que possa complicar e a gente, nesse cenário, atrasar esse tratamento, a gente vai estar prejudicando a paciente. Então, acho que deve ser uma decisão multidisciplinar. Tem a ver, então, com tipo da doença, tipo de resposta, condições físicas da paciente, né, estados de saúde e também uma coisa que a gente fala pouco, né, Barros? Mas a gente tem que ver qual o percentual de complicação da sua instituição, né? Quais são os resultados, porque às vezes é muito fácil, faz a reconstrução. A gente sabe que muda, às vezes, de serviço para serviço, de cirurgião. Então, acho que ter essa autocrítica é extremamente importante, né? Então, assim, boas condições indicadas. Sem condições, eu prefiro fazer tratamento cirúrgico, uma mastectomia, a gente vai ter menos complicação, terminar o tratamento e pensar uma reconstrução diferida. Pensando na reconstrução imediata, a maioria colocou expansor, né? Eu uso o expansor, acabo usando muito pouco. Eu uso o expansor quando eu preciso expandir, então eu vou tirar muita pele, então é uma paciente que necessita remoção de pele, de músculo, aí eu penso num expansor. Caso ela tenha uma ótima resposta à quimioterapia neoadjuvante, é o que a gente vê, a minha tendência é uma reconstrução com implante. Por quê? Quando a gente faz a reconstrução numa paciente localmente avançada, ela vai fazer radioterapia, com certeza. Quando a gente radia uma prótese, a gente vai ter contratura capsular de 40% a 70% dos casos. E esses casos, em torno de 60% vão estar satisfeitas. Então, a gente resolveu uma grande parte dessas pacientes. Quando a gente usa um expansor, eu vou ter uma segunda cirurgia em 100% das vezes. Quando eu faço essa segunda cirurgia, eu faço uma capsulotomia, eu diminuo a contratura capsular final, mas eu perco 1/4 das reconstruções. Tem 2 estudos prospectivos que mostram que até 25% das pacientes, quando a gente vai fazer a troca do expansor para o implante, perde a reconstrução. Então, eu vou operar 100% das pacientes e reoperar pelo menos mais 1/4. Então, minha opinião é tentar, se possível, utilizar um implante. Se o resultado ficar bom, ela está tratada. Caso contrário, a gente pensa outras maneiras. Retalhos, a gente tem uma conduta, a gente colocou há muito tempo, quando eu montei um ambulatório de reconstrução da mama dentro do CAISM, a gente parou de usar retalho, porque o retalho resiste muito bem à radioterapia, ele vai bem. Mas quando ele vai mal, ele vai muito mal. Por exemplo, um TRAN faz esteatonecrose, fica inteiro duro, você perdeu uma grande chance de reconstruir a mama, né? O dorsal com implante, você vai ter o mesmo problema da contratura capsular com implante. Então, se possível, eu prefiro deixar um retalho para um segundo tempo. E no carcinoma inflamatório é uma questão que não tem resposta, a priori contraindicação, mas a gente tem as ótimas respondedoras, principalmente as HER2 e os triplo negativos, pacientes jovens que respondem muito bem. A conduta que a gente tem feito é fazer uma mastectomia mesmo, não nipoesperma, uma mastectomia, e nesses casos muitas vezes uma reconstrução com expansor, radioterapia, né? Mas deve ser muito individualizado, inclusive isso está no NCCN, né? Que pode ser realizado, mas em condições excepcionais, né? E então, talvez, Fabrício, na sua opinião, essa resposta de 13% só de reconstrução com retalho, provavelmente é porque os mastologistas já entendem que ela vai ser irradiada e que talvez a gente tenha essas consequências. Então, o retalho, para metade dos mastologistas de São Paulo, tá, doutor Barros, foram mastologistas de São Paulo que responderam a essa pesquisa nossa. Eles fazem essa opção já porque pensam na radioterapia. Aqui a gente não está falando de retalho de fechamento, né? Retalho de reconstrução mesmo, reconstrução, né? Com a intenção de reconstrução. Então, talvez seja por isso que menos de 20% de quem reconstrói faça retalho, talvez. Pode ser. Pode ser isso. Às vezes não sei se fica muito claro na pergunta também, se não usa para fechamento. Se for um caso para fechamento, aí não tem problema, não tem como. Ampla, né? Você vai usar o retalho.
Mas a minha opção, se eu puder preservar um retalho, para mim o retalho é a parte mais nobre. E a gente tem poucas opções. De um lado a gente tem um dorsal e tem um TRAN, pouquíssimos serviços fazem microcirurgia. Então, eu prefiro preservar algo mais nobre numa condição ótima do que utilizá-lo, fazer uma radioterapia, a gente tem um problema e às vezes ser mais difícil de contornar a situação. Agora, se não tiver outra alternativa, é ela. E ainda dentro Deixa eu Pode ficar à vontade. provocar vocês. Duas coisas que o Fabrício mencionou, que eu acho que são absolutamente corriqueiras, e parte disso vai ser brevemente discutido em St. Gallen agora. O Fabrício mencionou a necessidade, obviamente, neoadjuvância nesses tumores localmente avançados, etc. e tal, sem dúvida nenhuma. Entretanto, tem uma coisa que a gente sempre fala, que é decisão multidisciplinar. Tá? E vocês fizeram uma enquete aí entre os mastologistas, e esse é um problema que eu estou identificando e que não tem uma solução clara para mim. Nós falamos de tratamento multidisciplinar, de discussão multidisciplinar, mas se a gente vai ver, a maior parte das pacientes, isso seria uma outra coisa que vocês poderiam perguntar para os mastologistas, né? Não é tratada dessa maneira, por uma questão prática. Né? A maior parte dos oncologistas que tratam pacientes com câncer de mama, a maior parte das pacientes com câncer de mama são tratadas na comunidade, longe de centros terciários. Né? E nós todos, vocês, nós, temos que encontrar uma solução de como ajudar esses médicos a tomar essas decisões difíceis. Claro que em Campinas, em São Paulo, Porto Alegre, em outros grandes centros, tu pode sentar toda semana com um patologista, com um radioterapeuta, com um cirurgião, etc. Mas não é a realidade. E não adianta a gente continuar dizendo que isto tem que ser feito dessa maneira sem dar uma solução para as pessoas que não têm essa possibilidade. E é a maioria das pessoas que trata câncer de mama, tanto do ponto de vista cirúrgico quanto do ponto de vista oncológico e radioterapeuta. Então, do ponto de vista prático, sugiro para vocês, é uma provocação, talvez a gente montar um questionário, né, e tentar abordar qual é a opinião dessas pessoas que não têm acesso ao centro terciário, né, e talvez como é que fazendo a pergunta de outra maneira, como é que o centro terciário pode ajudar essas pessoas, né, fazendo reuniões virtualmente, ou fazendo consultorias, ou fazendo visitas, etc. e tal, porque esta certamente vai ser uma problemática de futuro, né? E eu fico muito incomodado com esse troço de dizer que nós temos que tratar de forma multidisciplinar, sabendo que a maior parte dos pacientes não vai conseguir fazer isso. Na verdade, até a nossa A ideia ideia foi exatamente essa, porque a gente discutindo na nossa comissão, é muito, assim, a gente lê vários artigos sobre vários lugares do mundo e isso determina as condutas, mas o que acontece no nosso país, no nosso estado? Então, através dessa pesquisa a gente abrange os mastologistas de todas as cidades daqui. Então, começando aqui, isso pode ser, né, doutor Lincoln, uma coisa Sim. que no futuro se expanda, mas a ideia foi exatamente essa, a gente ver o que existe de literatura, ouvir a opinião de especialistas e tentar trazer com que os nossos associados respondam a isso, para que a gente consiga discutir qual é a realidade mesmo. E talvez essa possa ser a nossa primeira pergunta do survey, né? Se Sim. tem acesso a serviço terciário ou não, porque acho Eu- que a gente já uma- fica com uma mas só- resposta... Uma coisa, Barros, Mas só... ainda tentar oferecer uma solução. Sim, com certeza. Muito bem colocado, Esse é o Barros. desafio. Ô, Barros, mas tem uma coisa que, quando a gente fala multidisciplinar, parece que é só reunião, né? Multidisciplinar é você Isso. ligar para o seu Importante. oncologista, né? Mas, Ligar para o claro, radioterapeuta e isso. falar, ó, tem um caso assim, o que você acha? Vai irradiar, axila? Exato. Você acha que... Ver particularidades. Assim, eu Fabrício, acho que é muito mais estimular, né, a atuação do Isso. que... É justamente isso que eu estou dizendo. Nós temos que, a coisa multidisciplinar no centro terciário está desenhada. Uhum. Né? Mas, assim, nós temos que dizer para o oncologista da comunidade, do interior de São Paulo, interior do Rio Grande do Sul, interior da Bahia, né? Como é que ele tem que fazer isso, né? E não se esqueçam que muitas vezes o mastologista faz a maior parte, obviamente, cirurgia de mama, mas o oncologista, nesse sentido, ele atende mama, ele atende rim, ele atende pulmão, ele atende cólon, tudo na mesma tarde.
Então, assim, é um desafio muito grande e a gente tem que reconhecer isso para tentar ajudar essas pessoas e melhorar o tratamento das pacientes, obviamente. Parabéns, Perfeito. Barros. Não, Aliás, com né, certeza. Fabrício Menezes? Só pessoas de grande visão. Os sábios sempre duvidam, né? Não é assim. Mas o que o Barros está falando é fundamental. Não é só pontuar, é trazer soluções e como adaptar isso a cada realidade. Exato. Sim, por isso que a gente está tentando discutir um pouquinho mais aqui, acho que de uma forma que fique realmente tentar abordar todos os cenários e ainda nesse contexto cirúrgico, uma das questões que sempre gera muita discussão no cenário localmente avançado é a abordagem axilar após terapia neoadjuvante. E a gente perguntou para os mastologistas também se, tendo uma resposta clínica e radiológica completa, se isso já seria suficiente para indicar a biópsia de linfonodo sentinela, e mais da metade dos mastologistas responderam que sim, que seria suficiente. E primeiro para o Dr. Barros, eu queria saber, o senhor como oncologista, fica seguro e confortável com essa tendência mais conservadora da abordagem axilar nesse cenário localmente avançado? Eu acho que é uma questão interessante. A gente sabe que depois de neoadjuvância, o linfonodo sentinela é um método seguro para definir tratamento posterior. Nas pacientes, como o Fabrício estava dizendo, nas pacientes com doença localmente avançada, né, a gente tem que classificar. Tem localmente avançado e tem localmente avançado. Então, do ponto de vista prático, embora havendo uma resposta muito boa, né, a gente ir avaliando por imagem e clinicamente uma boa resposta, a gente possa ficar tranquilo, né, eu acho que isso tem que ser individualizado, né, mas em geral eu acho que é uma conduta que pode ser defendida, principalmente aí vai ficar na dependência do resultado do linfonodo sentinela. Sim. E, Fabrício, na sua prática clínica, como que você tem feito, assim, em relação a indicar linfonodo sentinela ou não nesse cenário? Eu acho que isso já é uma realidade, né? Linfonodo sentinela pós neoadjuvância em axila, vamos dizer, que é localmente avançado, clinicamente positivo. O que falta ainda são dados a longo prazo. A gente tem muitos dados para tentar encontrar os falsos negativos. Então, a gente fala um monte de estudos, Sentina, 1071, mas, na verdade, todos esses estudos, eles fizeram sentinela e esvaziaram e identificaram que, tirando 3 ou mais, a chance de um falso negativo do sentinela, ela é baixa. Por isso que foi se colocado na prática. Mas de prático mesmo, a gente tem poucos estudos mostrando qual o impacto disso. O melhor estudo que a gente tem é o estudo de Milão, um estudo de 10 anos de segmento, né? É interessante que a média de linfonodos retirados é até 2, só usando um traçador. A gente sabe que quando usa 2 traçadores, você diminui o falso negativo. Porém, não são muitos pacientes, chegam a ser 90 e poucos pacientes, se não me engano, o grupo que era CN positivo e ficou negativo e sentinela negativo. No segmento de 10 anos, quando comparado com outro grupo, sem aumento de recidiva local, axilar ou sistêmica. Ou seja, parece que, mesmo você deixando um pouco mais de falso, tendo um pouco mais de falso negativo, isso não vai impactar clinicamente. A gente tem um estudo agora na Unicamp, uma aluna minha também, TCC, a gente só mudou no CEP, aumentou um pouquinho o segmento, a gente até 2016 aumentamos um pouco mais, para ter um N um pouco maior, de neoadjuvância, sentinela e neoadjuvância, sendo o grupo controle CN0, continuava N0 e biópsia linfonodo sentinela, com o grupo de estudo CN positivo, neoadjuvância, clinicamente N0 e biópsia linfonodo sentinela. O que a gente viu foi exatamente a mesma coisa. Única diferença, quem tinha axila ainda positivo, o prognóstico foi bem pior. Foi quase 50% pior, né? Então, a gente tem que buscar maneiras realmente de entender que houve um downstage mesmo. Então, nesses casos, eu faço sentinela, desde que clinicamente negativo, auxílio também de exames de imagem. Tento sempre retirar mais do que 3 linfonodos, porque a gente sabe que isso melhora a avaliação da axila. E tem uma coisa interessante, porque muitas vezes fala, mas se fizer o clipagem, isso vai ser uma outra discussão. Você diminui muito mais o falso negativo. Mas, né, Barros, quando tem uma resposta completa na mama,
praticamente na axila a gente vai ter, que são os HER2 e os triplo negativos. Um luminal B, se ele não respondeu na mama, dificilmente vai ter. Se ele respondeu na mama, provavelmente respondeu na axila. Se respondeu na axila, não respondeu na mama, acabou. A adjuvância, o tratamento vai continuar. Então, praticamente, eu acho que ficar procurando, buscando falso negativo não vai trazer muito benefício, é só malefício, porque esse paciente é uma paciente que vai irradiar. É uma outra questão que a gente tem que discutir, que vários radioterapeutas, você esvazia, eles ainda irradiam a axila. Né? Então para mim é melhor não esvaziar a axila e irradiar, né? Porque se for fazer as duas coisas. Então, a conduta que eu tenho adotado é essa. Essa última alternativa provavelmente seja usando todos os benefícios de todos os tratamentos, né? Tu fez a quimioterapia, teve uma boa resposta, tem um sentinela, tinha muitos gânglios positivos. A tendência do radioterapeuta é usar radioterapia nesse sentido, né? Então, esvaziar nessa situação, né, se torna uma coisa desnecessária, né? Então, do ponto de vista prático, eu acho que, como tu disseste, um acompanhamento um pouco mais prolongado desses estudos vai certamente confirmar esse tipo de abordagem. Fabrício Barros, uma questão controversa. Pacientes com N2 ou N3 ou T4D inflamatório, você realiza BLS? E Barros, você recebe pacientes nessa situação, eram N2, N3, um tumor inflamatório. O colega cirurgião disse, fez o BLS com 3 linfonodos negativos. Você devolve, escreve, fala, não, disseque axila, ou como é feito essa equalização? Eu acho que, do ponto de vista prático, esse é o paciente que vai ser irradiado de qualquer jeito, como Sim. o Fabrício dizia, né? Então, em três linfonodos negativos, eu acho que é uma conduta perfeitamente razoável, né? Obviamente, nesses casos, tem que ficar tranquilo que sistemicamente o paciente está bem, né? O risco de ter doença sistêmica nesse tipo de situação é importante, então isso tem que ser bem equacionado no processo. Mas como o Fabrício disse, a radioterapia ajuda nesse tipo de situação e nos deixa tranquilos, né? Mas, obviamente, embora isso possa ser prática, mais acompanhamento desse tipo de caso vai ser importante. E eu acho que o Lincoln colocou o N2, Barros, porque tem uma discussão. Se é N2, por exemplo, no 1071, tinha mais falso negativo, então, teoricamente, a conduta é não fazer o sentinela no N2. Para mim, o N2 é um balaio de gato, porque primeiro depende de quem palpou essa axila, é um N2 verdadeiro, não era um linfonodo maior, é um linfonodo fixo. Daí você faz um ultrassom, tem 5 linfonodinhos pequenos, a ressonância vê isso, mas, poxa, depois faz o exame e desapareceu, quer dizer, essa paciente merece um esvaziamento axilar, porque como ela era antes... Nossa, Fabrício, você tocou num ponto crucial. Como é importante a realização da propedêutica inicial. Muito seja importante, a avaliação, ou né? radiológica, de uma forma criteriosa. E eu acho que e isso cai, né, Barros? Que assim, infelizmente, nós não tratamos micrometástase com bisturi, né? A gente trata a parte mais grosseira. A radioterapia vai tratar muito bem e essa paciente precisa do tratamento sistêmico. Então, assim, eu não vejo o sentido em fazer uma cirurgia tão agressiva. E o trabalho da Galimbet tinha um grupo só de N2 e foi muito bem. O nosso trabalho lá da Unicamp, a gente vendo, eu até li antes de vir, de novo, tem uma boa parte de pacientes N2. E o controle parece ser muito bom. Acho que a propedêutica é importante, né? Essa é a discussão com o radioterapeuta, né? Tu vai esvaziar ou tu vai fazer radioterapia e qual é o resultado a longo prazo? Então, esse tipo de dados, eu tenho intuitivamente a perspectiva, se o paciente respondeu muito bem, se eventualmente tem 2, 3 sentinelas negativos, que é normalmente nesses casos que vocês terminam tirando, né? E o paciente vai fazer radioterapia, eu fico absolutamente tranquilo do ponto de vista conceitual que tu está tratando adequadamente essas pacientes. E os estudos vão provavelmente confirmar que isso é tratamento adequado. Só para deixar claro, Fabrício, isso é uma pergunta só provocativa. Os avanços da terapêutica, acredito que N2 e N3, inclusive T4D, tem espaço para o mesmo. Por o processo de escalonamento. Até o T4D, quantas vezes a gente não foi operar uma paciente, um HER2 puro?
que desapareceu. Você entra aquela axila, tem nada. Sim. Você vai gerar fazer aquela dissecção axilar para gerar um linfedema, paciente jovem. Aquilo lá me dói o coração fazer uma cirurgia. Então eu faço ainda porque é protocolo, mas uma coisa muito mais Sim. branda, vamos dizer. Halsted não foi embora completamente ainda. Nesse cenário. E nos casos que você faz BLS, você usa sempre dupla marcação? E qual que é a sua opinião se a gente não tiver disponível o radioisótopo? Assim, preferencialmente sim. Uso sempre, vamos falar a verdade, na prática não, tá? Esse trabalho nosso lá da Unicamp é 5% só de dupla marcação. 70% azul patente, 20 e poucos por cento tecnésio, né? E na prática também, o trabalho de Milão mostrando a mesma coisa. O azul ele vai ajudar você a localizar mais linfonodos, né? Mas se você com uma técnica única conseguir localizar, e o azul a gente consegue, eu não sei, se você fizer uma boa massagem, raramente vai ter um só linfonodo, né? Então, assim, eu acho que assim, o que é o padrão? Padrão, dupla marcação. Mas eu acho que quando a gente está aprendendo e está colocando dados, é importantíssimo ter os padrões de evidência, né? Mas eu acho que no futuro isso vai ficar um pouquinho... Se você conseguiu 3 linfonodos, acho que independe se é duplo ou não. Acho que é importante falar isso para quem não tem disponível, de fato, né? A maioria não tem. Exatamente. E é uma excelente discussão aqui sobre a parte cirúrgica, né? A gente poderia ficar muito tempo aqui discutindo sobre isso, mas eu acho que um consenso é que a gente sempre deve individualizar, mas principalmente nos casos desses carcinomas localmente avançados, carcinomas inflamatórios, a gente tem alguma evidência científica que não é tão robusta quanto dos carcinomas iniciais, e isso faz com que a gente realmente tenha mesmo que individualizar dentro do nosso serviço ou na nossa prática, de acordo com o que tem de critérios de imagem, inclusive de radioisótopo, para a gente tentar fazer sempre baseado em evidência o que é mais seguro para a nossa paciente. Eu acho que isso é um consenso entre a gente. Mas com a presença do Barrios aqui, a gente vai aproveitar para discutir também o tema HER2 Low, com o especialista no assunto. E a primeira pergunta que a gente queria saber a opinião do senhor é o seguinte: a gente já pode classificar o HER2 Low, quer dizer, o HER2 zero, ou uma cruz, ou 2 cruzes com FISH negativo como um subtipo? O senhor consegue entender isso como uma doença de prognóstico diferente, ou a gente ainda não tem essa resposta? Não, ainda não tem essa resposta de forma definitiva, mas todas as evidências que estão sendo coletadas parecem indicar de que não é um subtipo diferente de câncer de mama, né? O HER2 low é simplesmente uma expressão mais baixa de um determinado biomarcador, o HER2, e que serve para direcionar, né, novos tratamentos para essas células que eventualmente têm uma expressão não tão expressiva de HER2, que não dependem de HER2 do ponto de vista biológico, mas que, tendo uma determinada quantidade de HER2, serve esse HER2 como para direcionar o tratamento. Então, esses tumores, eles não usam o HER2 como uma via de sinalização de replicação tumoral, mas o HER2 serviria ali como um alvo de drogas, né? E assim, pensando especificamente no tumor desses carcinomas mais avançados, a gente sabe que vocês, oncologistas, acabam utilizando um arsenal enorme de drogas para essas pacientes, que já trazem um prognóstico aí mais reservado. E nesse artigo que nós fizemos o resumo, na conclusão, a opinião deles é que talvez para esses tumores nem seja tão importante essa diferenciação, porque essas drogas também são ativas ali no cenário do HER2 zero mesmo. Então, o senhor vê especificamente nessa população uma importância ainda menor na definição dessa doença HER2 low? A gente não sabe uma resposta a isso. O número de pacientes com doença localmente avançada que tem sido estudados nesse sentido é ainda pequeno. Este artigo do Paulo Tarantino se concentrou numa análise retrospectiva de pacientes com doença inflamatória especificamente, não necessariamente
isso se aplica a outras situações de doença localmente avançada, né? Mas assim, outra diferenciação que ainda está em investigação é a expressão zero, né? E existe uma expressão ultra low que fica entre 0 e 1. E para vocês, mastologistas, seria importante entender que quando a gente definiu o HER2 3 cruzes, ou HER2 positivo, aquilo foi definido e o teste de imunohistoquímica que se usou naquele momento foi feito com critérios para definir o benefício para trastuzumab. Basicamente, esse foi o objetivo, né? Então, se chamou de positivo aquilo que beneficiava com trastuzumab, tá? O resto que foi chamado de negativo não tem benefício com trastuzumab. Isso não significa que não tenha benefício com outros tipos de tratamento, mas também não significa que esse grau de expressão seja biologicamente importante para essas pacientes ou esses tumores. Então, bem como tu disseste antes, né, o HER2 positivo depende, na sua maior parte, né, da expressão de HER2 para a biologia da doença. No HER2 low, essa expressão não é suficiente para ser fundamental na biologia da doença. E agora a gente passa realmente a ter que analisar bem essa classificação no laudo e acho que colocar nos nossos prontuários também, né? Não só como positivo, negativo, mas a expressão. E, Fabrício, uma pergunta para você em relação a essa questão da patologia. Desculpa, temos que envolver os patologistas de forma muito importante, porque eles vão mudar tudo a forma... Antes eles diziam 0, 1 ou 2, não fazia nenhuma diferença, tá certo? Tá? Agora começa a ser importante. Isso vale para o tumor primário, vale para as metástases também. Vale para antes da cirurgia e depois, antes da neoadjuvância e depois e na cirurgia. Até, Barrios, eu teve uma reunião, até perguntei pro Torbach isso. Falei, Torbach, agora eu revejo, porque antes era mais fácil dar redor 0, né? Sim. Porque, na verdade, o 0 não é que não existe expressão, né? Sempre existe alguma expressão, né? Então... Antes você já olhava, via um campo de aumento, menos de 10%, menos de 10% ali. E vocês vejam a importância que tem o critério HER2 positivo, implica simplesmente em 10% das células de um tumor, 10% apenas, que tem expressão importante, certo? Imaginem, se só 10% das células têm expressão importante e 90% não tem expressão importante, tu tem todos esses benefícios que a gente vê com o tratamento anti-HER2, certo? Então, tem muita coisa que a gente ainda biologicamente tem que entender, certo? E a importância de HER2, da expressão de HER2 como um alvo, né, que nos leva ao anticorpo carregado de uma droga tóxica, né, e isso tem um impacto terapêutico extremamente importante e revolucionário, na minha opinião. Fabrício, você vê que pontuação essencial que o Barros fala, ele determina um grupo chamado ultra low, que vai de 0 a 10%, que deve ser um grupo heterogêneo, mas nada mais como 0 a 1. Não é 0 a 10, Barros? Não, 0 a 1. É 0, 1, 2 e 3 cruzes. Sim. Tá? Não, mas o quanto ele vê de porcentagem, porque o que eu acho que é interessante que você comentou, que esse grupo ultralow também deve ser um grupo heterogêneo. E os avanços do tratamento e os melhores testes com a sua acurácia modificarão. Esses casos, parte desse grupo também teremos alvo. Muda tudo. Barros, nesse cenário, você acha que se torna obrigatório biopsiar as metástases? Qualquer paciente que não seja um HER2 positivo que metastatizou? Para tentar buscar um marcador? Eu vou acrescentar, o senhor sempre biopsia as metástases, já era uma das coisas que a gente ia perguntar. Então, você tem uma paciente com diagnóstico metastático, sempre foi até hoje a melhor conduta fazer a biópsia dessa metástase, e isso mudou alguma coisa exatamente pelo que o Fabrício perguntou agora? Bom, são várias formas de responder isso. A resposta é sim, né? Eu acho que a gente tem que reconhecer de uma vez por todas, e isso é um conhecimento que está evoluindo, que
que o câncer muda, não é a mesma coisa no diagnóstico do que 5 anos depois, quando tem uma recorrência. Existem mudanças. O biopsiar é importante por vários motivos, confirmar o diagnóstico, muda a vida da paciente, então é fundamental a gente ter certeza que é uma metástase e não é alguma outra coisa. Então, do ponto de vista prático, tem vários motivos. Entretanto, o problema todo é que até agora, a informação que a gente tem, fora confirmar o diagnóstico, com a biópsia de metástases, não nos ajudava muito. Eventualmente, se era HER2 positivo, era receptor hormonal positivo, as mudanças eram muito raras, menos de 10%, 15%, 20% dos pacientes mudavam, mas a informação que eventualmente se obtém nesse sentido, é importante. Então, colocando isso em termos da importância de rebiopsiar, é fundamental reconhecer que a expressão de HER2 low parece ser dinâmica, isto é, não é necessariamente constante. E existe uma tendência nos estudos que têm sido feitos até agora de dizer que o HER2 low aumenta à medida que a doença evolui. Quer dizer, tem HER2 zero que se torna HER2 low e tem HER2 positivo que se torna HER2 low, à medida que a doença evolui. E é em um estudo específico que eu recomendaria a todos vocês darem uma olhada, se chama DAISY, um estudo francês, exploratório, etc. e tal, que mostra que uma percentagem importante dos pacientes desenvolvem resistência ao tratamento anti-HER2, diminuindo a expressão de HER2. Então, se torna de HER2 positivo para HER2 low, e diminui a resposta ao tratamento anti-HER2. E tu ter outro tratamento disponível para esse tipo de situação, certamente seria uma coisa interessante. Então, do ponto de vista prático, entender que a expressão de HER2 é dinâmica e a gente está aprendendo como se faz isso. E saber se isso muda, na medida em que o paciente evolui, é importante. E último comentário nesse sentido, os estudos até agora, embora não definitivos, sugerem que se o paciente for HER2 low em algum momento, eles eventualmente são, em geral, incluídos nos estudos. Então, esses pacientes são incluídos nos estudos que têm sido feitos com TDXD. Barros, paciente metastática, HER2 low, a conceituação, ela tem uma expressão diferente, como é o PI3K, como a Hope Hug mostrou, que é diferente em linfonodos, tecido hepático, tecido ósseo? Não sei se eu fui claro. Você tem mais que uma metástase. Então eu não vou biopsiar só um tecido. Eu vou atrás de um outro até chegar a um alvo do HER2 low? O PDL1 é o exemplo mais claro disso, nas doenças triplo-negativas. Isso, que, por exemplo, o PDL1 tem uma expressão muito mais baixa, em geral, quando tu biopsia fígado, do que o tumor primário, ou gânglio, ou outros locais metastáticos. Em relação a HER2 low, eu não tenho informações definitivas em relação a isso. Acredito que não seja o caso, mas, embora deva ter dados em relação a isso, eu não sei especificamente a resposta a essa pergunta. É uma pergunta interessante. Então, doutor Baio, se alguma hora essa paciente foi um HER2 low, só uma pergunta mais provocativa, que não sei se existe essa resposta, e essa paciente evoluiu com a metástase, nessa metástase é HER2 zero, essa nova classe de drogas vai fazer parte do pensamento do arsenal terapêutico para o senhor? Assim, se em algum momento... Eu acho que até agora essas pacientes têm sido incluídas nos estudos, certo? Então, eu não veria isso como uma exclusão específica. Nós vamos, obviamente, ir aprendendo mais em relação a isso, mas não se esqueçam que existe um conceito de heterogeneidade. É algo que a gente nega completamente. A gente faz uma biópsia numa porção de 1% do tumor e julga que aquilo representa todo o tumor. Quando tu pega todo o tumor e faz biópsias em vários lugares, tu vê coisas completamente diferentes.
Então, esse é um conceito que nós, os patologistas, vocês, etc. e tal, a gente não tem conseguido incorporar na prática clínica, né? Essa heterogeneidade, que é um desafio para todos nós, eu acho que é um aspecto muito importante que tem que ser considerado. Então, o fato de ser zero na biópsia de uma metástase não significa que realmente seja zero em todo. Sim. Uma das coisas que eu e a Tamires, a gente estava discutindo sobre esse tema e que a gente não conseguiu chegar numa resposta é exatamente sobre a heterogeneidade que o Dr. Lincoln trouxe aqui. Se a gente sabe que os tumores que são HER2 heterogêneos, eles estão associados a um pior prognóstico, a estadios mais avançados. Para o senhor, assim, a gente tem alguma evidência de que nesses carcinomas localmente avançados, por eles serem tumores localmente avançados, mais agressivos, a gente também tem mais chance de ter uma heterogeneidade do HER2? Existe esse sentido oposto? Não acho que tenha dados definitivos em relação a isso, mas isso é completamente intuitivo, né? Né? Eu acho que é absolutamente razoável que, na medida que o tumor cresça, né, diferentes clones, eventualmente, principalmente os tumores sólidos, como o câncer de mama, né, diferentes clones se desenvolvam com características diferentes. Então, a heterogeneidade, eu acho que faz parte da evolução da doença, e se o crescimento a gente coloca nesse sentido, eu não vejo nenhum tipo de problema em aceitar que um tumor maior vai ter mais chances, né, de ser mais heterogêneo. Então, vai ter mais clones, vai ter mais possibilidades de ser resistente, vai ter menos chances de responder aos tratamentos, vai ter mais chances de ser disseminado, de ter desenvolvido clones que são metastáticos, etc, etc e tal. Então, é intuitivo, né, que isso aí seja a resposta seja positiva para a tua pergunta. Não, excelente. E acho que agora, trazendo um pouquinho mais especificamente do trastuzumab deruxtecan, a gente está falando do HER2-low, e a gente ainda não falou especificamente do medicamento, né, que trouxe aí grandes mudanças para a gente. E no mecanismo de ação que ele tem, o senhor acredita que esses avanços tragam alguma mudança também em relação às drogas anteriores que a gente já tinha para o HER2 ou não? Eu acho que a resposta que a gente tem tido, tanto na doença HER2 positiva, é revolucionária. E nesse grupo de pacientes com doença HER2 positiva, a gente está evoluindo, trazendo a droga para estadios cada vez mais cedo na evolução da doença, com resultados provavelmente positivos. O fato que se encontrou resposta em expressões mais baixas de HER2 tem duas consequências. Tu vai ampliar o número de pacientes com câncer de mama que vai poder se beneficiar desta doença. A resposta parece ser boa, mas não tão boa quanto na doença HER2 positivo, né? Mas é uma nova alternativa de tratamento para outras pacientes que antes não tinham essa possibilidade. E uma segunda coisa que é extremamente importante, que eventualmente o pessoal não está falando muito, vai ampliar para outros tumores, né? Como o câncer de pulmão, por exemplo, com mutações de HER2. Vai ampliar para câncer de estômago, né? Vai ampliar para outros tumores que têm menor expressão de HER2, que antes não eram HER2 positivos e que não tinham benefício de trastuzumab. Então, do ponto de vista prático, o tratamento anti-HER2 clássico. Então, do ponto de vista prático, isso realmente é uma revolução, né? E o mecanismo de ação, simplesmente, muito rapidamente para vocês de uma forma geral, né? A gente tem um anticorpo que é igual ao trastuzumab, no qual a gente coloca através de um linker, que é uma estrutura bioquímica, uma molécula que se cola no anticorpo, e esse linker permite a ligação com um composto quimioterápico muito tóxico, que não pode ser administrado direto de forma endovenosa pela toxicidade. Quando administrado em conjunto com o anticorpo, né, aquilo vai na circulação sem se separar, né? Se existe separação, essa é uma separação muito pequena, né? O que permite a administração com menos toxicidade, e o anticorpo dirige aquela molécula até a célula tumoral que tem o HER2.
isto é incorporado dentro da célula, né? E dentro da célula existem enzimas que quebram esse linker, né? E liberam o agente tóxico que tem uma ação direta dentro da célula. É aquela coisa do cavalo de Troia. Este medicamento específico, além disso, tem a possibilidade de, por suas características físico-químicas, de permear a membrana da célula e ser liberado no ambiente extracelular, podendo atingir outras células que não tenham expressão de HER2. Lembrem daquela heterogeneidade, que nem todas as células do tumor têm expressão de HER2, né? E essa molécula de agente bem tóxico, que eventualmente está no ambiente extracelular, pode ter um efeito melhor. E esse é o que a gente chama de bystander effect, o que eventualmente está sendo usado como explicação, pelo menos parcial, do benefício destas drogas. Barrios, eu acho que esse é um fator... É revolucionário. Acho que vai revolucionar o tratamento oncológico. Você enxerga outros marcadores? Você acha que agora vai ser uma busca para outros marcadores celulares, outras mutações, né, na célula tumoral, na qual você possa conjugar o quimioterápico, os outros quimioterápicos? E você acha que então a gente está chegando no início do fim da quimioterapia citotóxica e vamos fazer uma quimioterapia muito mais personalizada por órgão? Você acha que vai acontecer isso ou não? Não, a quimioterapia não vai desaparecer. Eu acho que assim, a quimioterapia citotóxica está aqui para ficar. Não se esqueçam que a gente cura a maior parte dos pacientes com câncer, hoje em dia, que são curados com quimioterapia, né? Se tu vê os estudos de HER2 positivo, né, tu vê que o braço controle só com a quimioterapia, né, se curam 75% dos pacientes. O benefício do trastuzumab comparado com quimioterapia aumenta em 10% essa taxa de cura aos 10 anos. Mas a quimioterapia tradicional cura 10% das pacientes, e cura 75% das pacientes HER2 positivas sem trastuzumab, né? Então, esse tipo de informação é importante. A gente está condicionado a só ver o braço experimental. E a partir do braço experimental, todo mundo tem que ser tratado da mesma maneira. Mas existe, sim, um grupo de pacientes que se cura com quimioterapia. Então, eu não acho que a quimioterapia vai desaparecer. O que a gente vai fazer é aprender com quimioterapia, né? Colocar quimioterapia mais tóxica nessas novas moléculas, administrar essas moléculas de uma forma cada vez mais inteligente e, fundamentalmente, e esse é o conceito mais importante, pessoal, né, que eu gostaria que vocês tivessem, a combinação de diferentes métodos de tratamento, cirurgia, radioterapia, né, quimioterapia, hormonioterapia, vai ser fundamental. E a combinação de diferentes estratégias de tratamento, agentes citotóxicos, anticorpos monoclonais, né, anticorpos droga conjugado, né, as combinações, agentes de pequenas moléculas dirigidas, a combinação dessas estratégias é onde a gente vai ter condições de, eventualmente, melhorar mais ainda os resultados. E muito importante, quando a gente fala isso, né, é o desafio de selecionar os pacientes para cada uma das abordagens, o que é uma das coisas que a gente tem que trabalhar cada vez mais nessas próximas décadas. Não, com certeza. E ainda seguindo, né, nesse cenário da evolução dos tratamentos, a gente sabe que normalmente, né, na oncologia a gente tem o tratamento que é definido para o paciente metastático e com esses estudos a gente avalia depois na adjuvância e na neoadjuvância os mesmos medicamentos. Com o trastuzumab deruxtecan, a gente já tem estudo na neoadjuvância em andamento e eu queria saber qual é a opinião do senhor em relação ao futuro com essa droga. Assim, o senhor acha que vai ter um espaço no cenário da adjuvância e da neoadjuvância também? Não tem dúvida nenhuma. O problema todo, né? Não, problema assim, ó, se a gente vê o que aconteceu, os resultados na doença avançada, depois de 6, 7 linhas de tratamento em média da doença HER2 positiva, são absolutamente revolucionários, né? Então, a eficácia dessa droga nessa situação é extremamente importante, né? Realmente transformadora para todo o meio.
né? O uso da droga em situações que antes não tinham benefício de tratamento anti-HER2, né? Certamente também é revolucionário. Então, a gente está aprendendo, né? Tem um estudo que se chama Destiny Breast 06, onde a gente está vendo em pacientes receptor hormonal positivo, HER2 low, né, com 1 a 2 cruzes, se a droga funciona nesse cenário, e em primeira linha, né, metastático, e nesse estudo especificamente tem um subgrupo de pacientes, entre 100 e 200 pacientes, que eventualmente tem esse HER2 ultra low, que eventualmente vai nos ajudar a responder se o nível de expressão de HER2, né, em níveis mais baixos, tem um impacto no resultado. Ou se a gente, como tem evidências sugestivas nesse momento, ainda tem bons resultados ou tem respostas, mesmo em pacientes que têm uma expressão mais baixa. Então, do ponto de vista prático, esta é uma área, Thalita, que está em evolução absolutamente fantástica nesse momento. Acho que, Tamísio, isso daí resume, acho que vai ser a dificuldade que o oncologista vai ter de indicar as linhas de tratamento, né? Porque você vê que abre um guarda-chuva realmente muito grande. Não vai ser possível fazer trials, né? Ó, vou comparar isso com isso, 2 drogas, ou tem a terceira droga, se eu racionalmente funcionaria, né? Acho que vai ser meio difícil essa decisão, né? Seleção de pacientes, Fabrício, é fundamental, né? E certamente, né, a ideia de que a gente vai ter que identificar os piores pacientes para testar, né? E os estudos vão ter que mudar. A nossa capacidade de fazer estudos e o tipo de estudo, né? Já não pode se fazer um estudo com todas as pacientes triple negativas, por exemplo. Não faz nenhum sentido. Tu tem que subclassificar as pacientes para poder, eventualmente, estudar isso melhor. Não dá para fazer um estudo com todas as pacientes HER2 positivas. Tem a questão da heterogeneidade. A gente sabe que são populações diferentes. Então, cada vez mais, os estudos vão ser mais complexos, mais focados, mais dirigidos a populações específicas, né? E, obviamente, vão ser cada vez mais estudos menores, né? Que vão tentar encontrar avanços terapêuticos nessa situação. Mas, certamente, estudos vão mudar, nós vamos ter que direcionar esses estudos a populações mais específicas, o que é muito desafiador, e isto nos abre possibilidades da gente fazer estudos no Brasil. E, Fabrício, tu é um cara que eventualmente cita estudos e estudos que tu estás fazendo, né? Eu coloco isso como um exemplo para toda a mastologia, né? De que eventualmente isso se expanda no meio cirúrgico, né? A tentar responder perguntas que vocês podem responder se vocês fazem as coisas em colaboração. Então, eu estimulo, eu não termino nenhum mamagramado sem fazer um discurso nesse sentido, tá certo? Então, eu falo há anos, né, que vocês têm que se juntar e escolher 2 ou 3 perguntas e ver se em conjunto vocês podem responder essas coisas, né? E a gente está disponível, nós temos toda uma infraestrutura de estudos clínicos que a gente pode auxiliar vocês a coletar informações, a juntar os centros, etc. e tal, a fazer o processo regulatório, mas isso aí é absolutamente fundamental, porque se a gente consegue fazer isso em conjunto, né, as chances da gente identificar uma pergunta importante, avançar na literatura, gerar dado científico, vai ser cada vez melhor. Perfeito. Fica aí essa dica super importante, então, do Dr. Barrios. E aqui a gente aproveita, em nome da comissão, para já pedir para os associados realmente nos ajudarem nesse sentido de conhecer um pouco mais qual é a prática, né, do mastologista de São Paulo, nesses cenários que vamos ter todo mês, de acordo com o tema das reuniões científicas da sociedade, essas pesquisas, direcionando para a gente conhecer um pouco melhor a nossa prática. E o nosso tempo chegou ao fim, um prazer imenso ter convidados tão especialistas aqui, que trouxeram temas que realmente nos faz ter vontade de ir mais a fundo nisso, conhecer mais, fazer parte dessa discussão multidisciplinar de grandes centros e aprender cada vez mais, fazer as melhores escolhas para as nossas pacientes. Acho que vocês têm alguma consideração final que vocês queiram fazer, acho que fiquem à Por favor, vontade. Olha, começamos bem. Nathalie, Tamísio, trazendo 2 pessoas ilustres
Eu acho que, palavra final, Fabrício Barro, mensagens finais para o tumor localmente avançado e todos esses avanços. Eu acho, primeiro, agradecer o convite e a iniciativa de vocês, é isso mesmo que a sociedade queria. Estar com o Barros sempre te abre a mente, né? Eu acho que, com certeza, os maiores proeminentes oncologistas e principalmente pesquisadores, né, aqui do Brasil, sem dúvida. Eu acho que a mensagem a gente vive, a maioria, nós somos uma elite médica, né? Não deixamos de ser. E a maioria tem um pé num serviço privado e um serviço público. Eu acho que a nossa missão é tentar mudar essa realidade do serviço público. O recurso, muitas vezes é subutilizado, né? Eu acho que a gente tem que realmente ter uma ação um pouco mais política nesse sentido, para tentar melhorar um pouco esses dados nossos. Eu acho que já melhoramos, né? Também não é aquela coisa de vira-lata, né, Barros? Parece que acho que a gente evoluiu bastante, mas a gente tem ainda muito caminho para evoluir. E, Barros, ontem o Romualdo falou uma coisa muito interessante, né? Dos nossos dados. Acho que aqui no Brasil a gente tem muito paciente, tem mentes brilhantes, e a gente tem que deixar de ser commodities, né? Para passar a produzir os próprios dados. E eu acho isso que o Barros colocou, né? Eu acho que a gente tem capacidade para isso. Eu queria parabenizar vocês, agradecer o convite, um prazer estar aqui com o Fabrício, né, um expoente do ponto de vista de cirurgia, né, e com toda a sustentação científica que ele coloca em tudo que ele fala e diz, né, realmente um prazer. E como mensagem, eu acho que a gente tem que reconhecer e fazer o que a gente está acostumado a fazer, né? Nós fomos treinados a fazer diagnóstico, né? E o diagnóstico, acho que o Fabrício colocou muito grande, estabeleceu o principal diagnóstico que a gente tem na frente, né? É essa questão do acesso e da inequidade, das discrepâncias que a gente tem e que podem ser resolvidas. E que não, na maior parte das vezes, não precisam necessariamente da última droga, né? Se a gente consegue, né, fazer diagnóstico num momento adequado, e isso significa, vou dar o número, mais de 60% pacientes com estágios, né, 1 e 2, menos de 2 centímetros, tentar chegar a essa situação, que é uma coisa perfeitamente factível, né? Nós vamos ter condições de curar essas pacientes com cirurgia básica, com radioterapia básica, e com quimioterapia básica e hormonioterapia, sem os últimos avanços, essas coisas mais caras, que certamente vai ter pacientes que vão precisar. Mas eu acho que a gente tem que se concentrar com o que é realmente prático, pragmático, factível e que realmente tem um impacto nas vidas das nossas pacientes. Então, acho que este último comentário do Fabrício, eu estou completamente de acordo, identificar essas discrepâncias e tentar trabalhar isso, e vocês como sociedade certamente fazer com que a cirurgia melhore cada vez mais, né, em todos os lugares do país. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer como tarefa para o futuro, né, próximo. Obrigada pela presença de todos. Eu queria dar um recado final aqui para os associados. O artigo que a Natália citou, que foi o artigo que a gente utilizou um pouco para trazer esse tema do HER2-low no cenário do tumor localmente avançado, vai ficar disponível tanto no boletim, vai ter um resumo, e o link do artigo também vai estar na descrição desse episódio. Então, nós teremos sempre episódios mensais do videocast. Convido a todos a nos acompanharem e também ficarem sempre atentos ao Instagram da Regional de São Paulo, da Sociedade Brasileira de Mastologia, que é lá que a gente vai estar divulgando todos os próximos eventos. Obrigada a todos. Até a próxima. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Barros. Novamente.